Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jordano Alencar e você está no canal Obreiros da Luz. Estamos estreando nosso novo quadro, Filosofadas. É, isso mesmo. E o que significa isso? Simplesmente vamos pegar reflexões do Evangelho, de alguns livros de mensagens, coisas que nos vêm à cabeça, devaneios, e vamos trazer para vocês refletirem junto com a gente. E eu não podia começar de maneira diferente, que não seja trazendo o Evangelho para reflexão. Pois é, estava eu lendo o capítulo 17, Sede Perfeitos, desse livro maravilhoso, lá na lição O Dever. E eu comecei a refletir sobre uma série de coisas que eu quero trazer para a gente refletir juntos. Eu quero, claro, sempre ouvir a opinião de vocês. Por isso, curtam, comentem e tragam a visão de vocês. É sempre bom dizer, eu não quero ser o dono da verdade. É sério, eu não quero. Eu só estou dando uma interpretação e trazendo a minha forma de expressar isso. Tá ok? Então, a primeira coisa que a gente podia começar entendendo é o seguinte. O que significa o dever que o Evangelho traz? Porque ele se refere ao dever moral. Não o dever da profissão, das obrigações sociais ou outras coisas qualquer. É o dever moral. Mas que dever moral? É o nosso dever com o outro. É o dever diante de Deus também. Então esse é um ponto crucial para a gente entender que o dever moral é o dever da criatura consigo mesmo e com o próximo, mas também com Deus. Tá certo? Então a partir daí a gente começa a ter uma fluidez para melhor conversar sobre esse assunto. E entendendo que o dever moral ele é algo no campo dos sentimentos, a gente começa a entender que ele é difícil, não é mesmo? É difícil porque ele vive em contradição com a nossa vontade imediata. Ele vive em contradição com o nosso desejo para agora. Então, se você for pegar para trazer num exemplo cotidiano, vamos botar então que você tem uma prova daqui a 2 dias. A sua vontade é ficar vendo Netflix, mas você sabe que o seu dever é estudar. Você tem a escolha de fazer uma coisa ou outra, de ver Netflix ou estudar rápido na véspera, ou se quer estudar. Isso são escolhas. Então a gente começa a perceber que esse dever moral ele está relacionado à liberdade de cada um. Ele está relacionado à maneira como a gente lida com as situações. Afinal de contas, ninguém vai aplaudir você por ter estudado ou não. Isso é uma obrigação que você assumiu na sua vida e que você deve fazer ou não. E, claro, assumir as consequências dessa sua escolha. Então, começamos a perceber que, por ser no campo dos sentimentos, nós vivemos em contradição. Contradição no sentido de eu quero ficar vendo Netflix, mas eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que limpar a casa. E a partir daí a gente entra numa crise de interesses, por assim dizer. E isso é muito importante de refletir, porque eu não tenho que fazer as coisas porque a minha mãe disse que era melhor assim, porque a sociedade diz que é melhor assim, mas porque eu compreendo que é o melhor caminho. E esse compreender que é o melhor caminho, ele meio que fica perdido ali, porque a gente tem uma capacidade de querer colocar o nosso interesse imediato na frente de tudo. Então, a gente já percebeu que o dever íntimo que nós temos, esse dever moral, ele está entregue ao nosso livre-arbítrio. Olha só que interessante, né? Ele está entregue ao nosso livre-arbítrio. Isso me fez parar para refletir que, se ele está entregue ao livre-arbítrio, nós temos uma oportunidade de refletir quais têm sido as nossas escolhas na vida. Quais têm sido, principalmente, as nossas escolhas diante desse momento pandêmico. Perceba, olha só como de dever moral a gente saiu para a nossa responsabilidade social diante da pandemia. Afinal de contas, a nossa vontade é sair com os amigos.
A nossa vontade é se aglomerar no bar, na praia, ir para show, ir para festa, mesmo que clandestina. Porque é da nossa natureza se socializar com as pessoas. Só que, será que essa é a melhor escolha nesse momento? Será que esse é o melhor caminho nesse momento, agora, em que a gente está vivendo uma nova fase do vírus, em que a gente está vivendo uma variante que atinge inclusive pessoas como eu, mais jovens? Porque antes a gente tinha a desculpa de dizer, é só mais velho. Então por que não faz um lockdown só para os velhos? Por que não faz um lockdown só para as pessoas mais velhas? Mas eu sou jovem, então eu não vou pegar tão grave assim. E agora pega. Tem jovens internados em maior quantidade nas UTIs. Basta olhar os noticiários para perceber isso. E isso deve ser uma reflexão constante em nossa vida, porque temos o hábito de nos enganarmos. A gente quer se enganar. É o que o texto chama de sofisma da paixão, que significa passar pano, justificar as coisas erradas que nós fazemos. E aí você pode me dizer, Jordã, mas tem gente se aglomerando para ir para o trabalho, isso é errado. E eu vou dizer, concordo. E é nosso dever enquanto cidadão cobrar políticas públicas para que as pessoas tenham condições de ficar em casa, para que as empresas tenham condição de não quebrar, enquanto a gente tem que cobrar para que a vacina chegue mais rápido para todos, porque aí significa que menos pessoas vão morrer e mais rápido vamos poder voltar a viver a nossa vida como a gente quiser viver. Encontrar os nossos amigos, encontrar os crushes, encontrar a família que mora em outro lugar, viajar, se divertir de todas as formas. Mas a reflexão que precisa ficar é que nós adoramos nos enganar. Porque a gente quer passar pano. Eu fiz isso porque tem gente que está indo para o trabalho de ônibus, então não faz diferença. Faz muita diferença. Porque você e eu podemos ser a diferença entre a vida e a morte de alguém, entre uma vaga ou não na UTI que seja necessária. E como é que a gente então compreende os limites desse dever? Já que ele é íntimo, como é que eu estabeleço um certo limite? E aí esse livro maravilhoso, essa lição maravilhosa que vem do Evangelho, ela vai trazendo uma reflexão muito importante, de que o dever ele começa e termina onde eu coloco ameaça, na felicidade e na tranquilidade do meu próximo. Da mesma forma que eu não quero que as pessoas ameacem a minha felicidade, ameacem a minha tranquilidade, eu tenho o dever de agir assim com o outro. Sabe aquela história do amar o próximo como a si mesmo? É exatamente por aí que funciona. Amar o próximo como a si mesmo é eu não querer fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. E essa é uma reflexão essencial. Tá, Jordan, mas você não me respondeu. O limite é a felicidade e a tranquilidade. Como é que eu vou ter certeza onde eu estou ameaçando ou não a tranquilidade se as pessoas elas são diferentes? E aí eu te digo, meu caro amigo, minha amiga, que a dor é uma ótima ferramenta para compreender. E é exatamente isso que essa lição maravilhosa nos ensina. Que todo mundo sofre dor. E todo mundo sabe que é ruim sentir dor. Então, como eu sei que é ruim sentir dor, eu tenho que buscar entender se as minhas ações vão causar dor, agora ou no futuro, para as outras pessoas também. Ou para mim. Porque, como eu disse, eu posso não ir para o hospital por causa da doença. Mas eu posso contaminar alguém que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo. E essa pessoa vai precisar de um leito de UTI. Eu não estou falando isso para botar terror, para trazer desespero, pessimismo. Mas eu estou trazendo essa reflexão para que a gente entenda que tudo que fazemos na sociedade impacta não só a nossa vida, mas dos outros. Então, a partir do momento em que a gente começa a se perguntar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? O mundo começa a melhorar. Porque as pessoas vão começar a se importar mais
uns com os outros. E a melhor maneira de refletir sobre isso é se perguntando, é se questionando, é mergulhando dentro do nosso coração e entendendo os porquês das nossas próprias atitudes. Sabe aquela velha receita do Santo Agostinho? É por aí, se perguntar todo dia, toda hora, por que a gente faz o que faz, por que a gente está sentindo o que sente. Então, por fim, essa lição ela diz que quem cumpre o dever moral, ele ama a Deus mais do que ao próximo e ao próximo mais do que a si mesmo. Porque cumprir um dever moral é, na realidade, compreendê-lo racionalmente e colocá-lo em prática, entendendo que não só eu sou importante, mas o outro também é importante. Então é sobre isso a reflexão de hoje. Muito obrigado a todos. Eu espero que estejam bem. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, trazer a sua opinião. Tá bom? Botem fé no amor.